para a segunda parte do estudo, que é sobre o louvor, certo? A segunda parte do nosso artigo congregacional fala que Deus, Ele aceita os seus louvores. Os seus louvores são os louvores da igreja, da sua igreja. Salmo 150, que você abriu, o versículo 1 só está aqui, mas o salmista ele vai dizer que louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no seu firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, consoante a sua grandeza. E aí a partir do verso 3 ele vai falar sobre música, de fato. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, dufes, danças, instrumentos, e por aí vai. E no final ele ainda diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. O que é, irmãos, louvor? Louvor, dentro do significado da palavra, no português, pode ser um elogio. Então, se eu digo, Jefferson, eu queria, Jefferson, louvar essa sua camisa aí. Eu estou elogiando, rapaz. Essa tua camisa aí é digna de louvor. Lembre-se, dentro de um dos significados da palavra louvor, pode ser simplesmente um elogio. Mas quando a gente traz para o âmbito religioso, a gente tem que ter cuidado com a palavra louvor. Porque a palavra louvor, ela implica em glorificação. E quando a gente entende a questão da glorificação, só pode ser dada àquele a quem é devida a glorificação. Então eu não posso dizer, Deoclésio, eu te louvo, dentro desse sentido de glorificação. Por quê? Porque se eu digo para isso para ele, eu estou tirando a quem é devido, que seria o nosso Deus, e colocando uma outra coisa ou uma outra pessoa. Quando a gente vê em repartições públicas, instituições, ou até mesmo eu já vi em assembleias nossas congregacionais, uma pessoa levantando e dizendo assim, pastor, eu queria propor um voto de louvor a fulano de tal. Eu já escutei algumas pessoas dizendo o seguinte, misericórdia, voto de louvor? Não, só Jesus é digno de louvor. Claro, meu irmão, só Jesus é digno de louvor no sentido de glorificação. Mas no sentido de elogio, o louvor pode ser qualquer tipo de coisa, porque é um simples elogio. Agora, vamos assim trazer para o conceito bíblico, porque é o nosso objetivo hoje, já que o artigo congregacional fala que Deus aceita os seus louvores, os louvores da sua igreja. Então, louvor bíblico, ele enaltece e glorifica a Deus. A palavra louvai, que nós vemos no Salmo 150, é a palavra hebraica halal. Halal significa brilhar, glorificar. Ou seja, é o dar mais luz para aquilo que já brilha. Então é isso que nós fazemos para com Deus. Essa glorificação é elevar a divindade no mais alto nível. E quando a gente fala de louvor, no sentido espiritual, pelo menos temos 3 tipos de louvor. O primeiro tipo de louvor é qual? É o louvor falado. O que é o louvor falado? É aquele que nós fazemos, por exemplo, através de uma oração. Eu estou aqui e digo, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradeço, o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é excelso. Isso é um louvor falado, através de uma oração. Mas também nós temos o louvor vivido. O que é o louvor vivido? É aquele de forma silenciosa, mas quando uma outra pessoa vê o procedimento seu e identifica que esse seu procedimento ele está atrelado à divindade, ou seja, rapaz, Reginaldo, esse homem é uma bênção, rapaz, olha só. Ele age como realmente um servo de Deus. Olha só, se alguém lança a luz à divindade, por conta do seu procedimento, você está louvando a Deus através das suas atitudes. E também temos o louvor, que é o louvor cantado, que é geralmente que a gente usa mais relacionado ao nome louvor. Música, melodia. O ser humano, meus irmãos, ele é um ser musicado, via de regra, não é verdade? Já dizem as pessoas, né, que você está na parada de ônibus e nada contra os ritmos, eu vou falar um pouco sobre isso, né? O ritmo é uma bênção,
Eu só não gosto do pagode, né? O restante tudo eu aceito, mas pagode eu não gosto. Mas é um gosto pessoal. Mas se estiver tocando pagode, o ser humano, mesmo eu, que não gosto de pagode, eu vou começar com o meu pé assim, só, pá, batendo no ritmo do pagode. O ser humano, ele é um ser musicado. Nós somos levados pela melodia. Isso faz parte da nossa constituição. Então, dentro do louvor em si, de maneira genérica, a gente pode ter, biblicamente falando, alguns pré-requisitos para a gente dar um louvor genuíno a Deus. Quais são esses pré-requisitos? Eu podia colocar aqui alguns. Primeiro, só trazendo os textos bíblicos. Mateus 15:8 diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Percebe que tem pessoas que estão cantando ou falando coisas boas para Deus, mas Deus não está recebendo. Por quê? Porque um pré-requisito para o louvor genuíno é ter a motivação correta. Se você está sentado aí, num culto de domingo à noite, tem um louvor bem incrementado, com a banda tocando, o Ministério do Louvor, e você está aí no banco, abrindo a boca, dizendo assim: tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, e o seu pensamento está: meu Deus, e amanhã a conta de luz que eu tenho que pagar? Você está somente honrando a Deus de lábios, mas o seu coração não está fixo no pensamento do louvor. Então, para ter um louvor genuíno, você tem que estar raciocinando naquilo que você está cantando. Esse é o primeiro pré-requisito. Um outro pré-requisito, Salmo 51:17, diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17 vai dizer isso, né? Então, louvor que parte de corações humildes e quebrantados. A palavra quebrantado é a palavra shabar, que significa literalmente algo que está despedaçado, totalmente entregue para Deus. Então Deus, ele quer, para um louvor genuíno, requer de nós um coração contrito, que se entrega diante dele. Então, mesmo com esse tom poético que tem os salmos, e a gente vai ver realmente que salmos fazem parte dessa questão poética, a gente tem que ter o significado da poesia por trás, traduzido dentro do nosso coração. Temos que estar entregues a Deus. Isaías 59:2, o Senhor diz: as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Bem, se ele está dizendo que não ouvirá, então pode ser oração, pode ser louvor, pode ser qualquer coisa. Então, um outro pré-requisito para um louvor genuíno é a gente viver uma vida que foge do pecado, não uma vida que pratica o pecado constantemente. Pessoas que vivem na prática de pecado não conseguem oferecer um louvor genuíno. Sem arrependimento genuíno não existe, irmãos, resposta de oração e aceitação de louvores. Mas pastor, a gente não peca? Muitas vezes peca. Eu sou pastor e eu peco, meu irmão. Vez ou outra eu estou deslizando. Aqui se tem a ideia de prática de pecado. O próprio contexto do capítulo 59 de Isaías fala do povo que estava cada dia mais distante de Deus. E aí o Senhor diz: olha, as maldades de vocês separam vocês do seu Deus. Isaías falando aqui para aquele povo. Então, outro pré-requisito, nós nos distanciarmos cada vez mais do pecado e vivemos querendo agradar a Deus. E por último, Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Muito se discute sobre o que seria essa oferta. Dentro do contexto ali, seria a questão financeira, sim. Mas, entenda só, se essa questão financeira é uma oferta, o louvor que você apresenta a Deus também é uma oferta. A gente vê isso em outros textos bíblicos. Se Deus, ele requer que nós vivamos em santidade, procuramos viver em santidade nos nossos relacionamentos enquanto comunidade, ele também é fato que ele não recebe louvor de
de maneira genuína daqueles que vivem sempre com perrengues entre relacionamentos no meio da sua comunidade. Tanto é que o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 20, diz que se alguém afirma, amo a Deus a quem não vê, e aborrece o seu irmão a quem vê, ele é mentiroso. Porque é impossível, ele diz, amar a Deus a quem não vê e aborrecer um irmão que você vê. Então os nossos relacionamentos têm que estar de acordo. Mas pastor, eu já tentei me reconciliar com fulano e eu só levo mais patadas. Bem, você fez a sua parte, é diferente. Agora você alimentar um coração rancoroso, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir oferecer a Deus um louvor genuíno. E aí vem aquelas perguntas, né? Senhor, eu estou na igreja, Senhor, estou cantando, estou todo domingo, toda terça-feira louvando o Teu nome e nada acontece na minha vida. É, meu filho, é. Porque para Deus receber um louvor genuíno, você tem que ter a disposição no coração de viver uma vida com Deus. E para viver uma vida com Deus, também precisa viver uma vida comunitária de acordo com a vontade de Deus. Isso não implica em perfeição, repito, mas implica em disposição. Aí você pode até dizer, mas pastor, disposição todo mundo tem. Tem não, viu? Tem não. Eu conheço várias pessoas que dizem assim, pastor, eu não vou pedir perdão a fulano, e se o senhor chamar essa pessoa para vir falar aqui comigo, eu viro as costas e vou embora e eu não falo mais nem com o senhor. Tem gente que é assim. Falta disposição para poder cumprir a Escritura. E aí é que está o problema. Quer que Deus receba louvor genuíno? Não recebe. Não recebe. Trazendo agora para a questão da música, e vamos entrar depois na parte espiritual, vamos ver agora a questão da música secular. Como eu falei no início, o ser humano é um ser musicado. E eu sei que existem muitas pessoas que têm dificuldades para fazer a diferenciação, que a gente chama de dicotomia, entre o que é o profano e o que é o cristão. Então, a gente tem dentro da linguagem evangélica a famoso linguajar música do mundo, não é verdade? Então, Roberto Carlos, o Rei Roberto, é uma música do mundo. Kleber Lucas, esse aí sim é de Deus, né? E já tem gente hoje que diz, nem tanto, né? Já se separou 3 vezes, então já não é mais. Olha só como a nossa mente funciona. A gente taxa e faz julgamentos de coisas baseado, às vezes, nas pessoas, às vezes, no que nós aprendemos na tradição. E às vezes, sabe o que eu percebo que falta? Nós irmos para o cerne daquilo que a Escritura nos diz. Quem foi que criou todas as coisas? Deus. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte, pastor, Deus criou todas as coisas, mas quem criou o rock foi o diabo. Eu disse, como, meu Deus? Como? Como é que Deus criou todas as coisas, mas o rock foi o diabo? Não, não é assim, irmãos, que funciona. Toda a ciência, todo o conhecimento. E dentro dessa filosofia, toda a parte cultural, artística, é uma disposição da graça comum que Deus dispensou na vida dos seus filhos e na vida do ser humano por completo. Às vezes a gente tem essa dificuldade de achar, por exemplo, que uma música do mundo é um dom de Deus que Deus deu para ele. Mas a gente não tem dificuldade de achar que o dom da medicina, de cuidar de uma pessoa, através de uma cirurgia minuciosa, e salvar às vezes a vida da pessoa, não foi Deus que capacitou aquele médico, que às vezes é um cachaceiro, adúltero, prostituto, com a boca mais podre do mundo, mas foi lá com um bisturi e, eu creio, usado por Deus, dotado de conhecimento que veio dos altos céus, foi lá e executou aquilo que deveria executar. Mas a gente faz a dicotomia entre o sagrado e o profano, e a música é a que mais sofre nesse sentido. E eu creio que a gente perde muito com isso. Só que, eu falando assim, você pode até pensar o seguinte, né, de maneira preliminar. Já entendi.
o pastor Antônio gosta muito de música do mundo, já sei o que ele vai dizer aí, né? Não. Porque eu queria fazer uma reflexão aqui, inclusive contrária. Fazendo a pergunta, para nós tentarmos responder, que é pecado ouvir música secular? Responda aí dentro do seu coração, para a gente não criar polêmica e a gente só vai sair daqui de meia-noite. Mas é pecado ouvir música secular? Veja só, já escutei aqui, depende da música. Será que depende da música? O que é secular dentro da nossa cosmovisão aqui? Músicas que falam sobre amor ou sobre qualquer outro assunto. Qualquer outro assunto. Se você me perguntar, pastor, é pecado ouvir música secular? Ou seja, música que não é religiosa? Se você pedir uma resposta só, eu vou lhe dar a resposta não, não é pecado. Por quê? Eu já falei aqui em outras oportunidades. Eu só posso dizer que uma coisa é pecado se a Bíblia diz que é pecado. Então, tem algum texto bíblico que diz assim, olha, eis que te digo, meus filhos, ouvir músicas que não são religiosas é pecado. Não, não tem. Eu já li a Bíblia várias vezes, não tem. Então, eu não posso dizer que é pecado. Se você quer uma resposta rápida. Mas, a gente tem que ponderar algumas coisas. Porque, às vezes, você ouvir uma música secular é pecado sim. Sabe por que ouvir música secular, de maneira geral, não é pecado? Eu vou trabalhar de ônibus. E às vezes eu estou na parada do ônibus e passa um carro de som e está tocando lá uma música da embaixadinha no carro de som. E eu vou fazer o quê? Vou botar a mão no ouvido e sair correndo, feito um alienado na rua? Não vou fazer isso. Então eu ouvi, eu pequei por isso? Não, pastor. Claro que não, porque o senhor estava indo trabalhar. É verdade. Quando eu estou fazendo a pergunta se é pecado ouvir música secular, eu estou falando quando você pega o som da sua casa, ou do seu carro, ou no seu celular, ou no DVD, para quem é das antigas, bota aqueles seus DVD de MP3 com 1000 MP3 e bota lá músicas seculares. Será que é pecado você fazer isso? Mesmo assim, via de regra, eu digo não. Mas existem casos em que ouvir uma música secular é pecado. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso hoje. 4 pontos eu queria dizer aqui, quando ouvir música secular é pecado. Primeiro, quando a letra, direta ou indiretamente, desagrada a Deus. Pastor, o senhor não disse que a arte vem de Deus? E como é que pode um cantor desse, baseado na arte, faz uma música que pode desagradar a Deus? Pode. Por quê? Porque, embora a graça comum abrace a todos com dons e talentos, lembre-se que todos nós temos a natureza pecaminosa. E o ser humano pega aquilo que às vezes é bom e transforma para o mal. Você vê, irmãos, o que é uma bênção? A invenção da faca de cortar carne. As mulheres, eu vejo Juliana em casa. Antônio, amola essa faca. Você pega uma faca que está bem amolada, ela ajuda a mulher na cozinha a preparar aquelas comidas deliciosas para a gente. Mas o que é que o ser humano, pecador, faz? Pega uma faca que era para cortar carne e a gente se alimentar bem e vai e mata uma pessoa. Então, é por conta do pecado. Mas, via de regra, era para ser uma bênção na vida de todos. Uma faca. Mas não é por conta do pecado. Da mesma forma também na música. Tem gente que faz músicas para denegrir a divindade, para macular a pessoa de Deus, direta ou indiretamente. Eu já vi várias letras desse sentido. Então, já começa por aí, é pecado. Eu vejo assim, ouço às vezes, alguns assim na rua, alguns funks, folheando não, né? Passando para frente e para trás ali nos stories do Instagram de algumas pessoas, botam músicas que nem sabe do que a letra está dizendo. Músicas internacionais, a gente fala para a Nelisa em casa, cuidado, viu? Você posta um monte de música internacional aí, uma foto, você já viu a tradução da letra, o que é que diz? Se essa letra, ela desonra a Deus, direta ou indiretamente, você está pecando se você faz isso. Certo? É o primeiro ponto. Mas e letras... Assim, eu vou dar um exemplo mais claro. Meu pai, nas antigas, escutava um cantor, eu nem sei que cantor é esse, mas a letra da música dizia o seguinte: meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja,
eu peço por você. Eu adoro ver você sorrindo. Seu sorriso faz o meu dia amanhecer, alguma coisa assim. Eita, olha só. Já entregaram a idade, viu? Se sabe quem é o cantor. Essa letra, ela desonra a Deus? Não vejo. É uma letra que fala de relacionamento entre pais e filhos sinceros. Então, não vejo nenhum problema, certo? Então, primeiro ponto, vamos dizer, nessa música aqui, primeiro ponto passou. Mas vamos para os outros pontos. Segundo, quando provoca escândalo público, se você ouve uma música secular e provoca escândalo público, você também desagrada a Deus e peca. Como é um escândalo público, pastor? Sábado de manhã, acordei cedo, vou lavar meu carro. E aí, eu vou, ligo o som bem alto, aquela caixa de som Deoclés bem alta, né? Pá, bota assim na frente, vou lavar meu carro. Aí vou botar o quê? O Rei Roberto. Ou então, Raça Negra, para escutar lá. E aí, os vizinhos, a família, as pessoas vão passar na rua e vão ver lá o irmão lavando o carro. Ô irmão, tu tá escutando essa música, é Raça Negra, é? Foi que houve, meu irmão? Não, meu irmão, o pastor disse que a arte é uma bênção, então tudo pode. Não, eu não falei isso para você não. Se você ouve música secular e provoca escândalo público, sabendo o que vai fazer, você já pecou também. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus disse que se, por sua causa, você fizer tropeçar a um desses pequeninos, de maneira intencional, era melhor que você amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e pulasse. Paulo, naquela questão que estavam lá das comidas sacrificadas aos ídolos, nas suas cartas, ele disse, é pecado comer carne sacrificada a ídolo? Ele disse, de maneira nenhuma é pecado, porque o ídolo não é nada em si mesmo. Então, em nada existe que através da oração não venha a ser santificado. Mas por conta desse meu irmão, pelo qual Cristo morreu, por conta dele, que é mais fraco do que eu nunca mais vou comer essa carne. Por quê? Porque Paulo pensava no bem do reino e não somente nos seus próprios prazeres. Eu conheço alguns cristãos hoje que são o seguinte, não é pecado ouvir música secular não tem nenhum texto bíblico, então eu vou. E quem estiver achando ruim, que desapareça da minha frente. Isso é o que a Bíblia diz? Esse é o sentimento cristão, o sentimento comunitário? Então se você faz isso e causa escândalo público, você também pecou contra Deus. E aí, irmãos, escândalo público é pecado. Aí, nesse ponto 2, é que boa parte das músicas seculares que você ouve vai cancelar. Aí eu conheço algumas pessoas que dizem o seguinte, mas pastor, eu tenho uma solução. Celular agora, fone de ouvido, só escutando no fone de ouvido. Eita mesmo, ninguém está vendo, nem a mãe, nem ninguém está vendo, só no fone de ouvido, né? Realmente não causou escândalo público não, né? Mas eu vou chegar mais nessa parte de ficar ouvindo somente no fone de ouvido lá na frente. Terceiro, quando a música está muito ligada à minha história passada, me fazendo sempre lembrar do passado sem Cristo. Eu estava falando aqui do meu filho, Deus que lhe proteja. Assim, sabe quando eu vejo essa música, sabe o que eu me lembro? Eu no bar com meu pai. E às vezes, pode ser que, comigo não, que eu estou tudo bem comigo, mas pode ser que às vezes, algumas pessoas ouvem músicas do passado e se lembram do passado sem Cristo. E aquilo começa a lhe causar mal. Lembrando de um passado que já foi. Porque Cristo fez novas todas as coisas. Mas tem gente que insiste ainda em eu ficar ouvindo. Por quê? Se isso lhe traz mal, ou até mesmo tristeza, naquela época era bom. Era bom mesmo, meu irmão, sem Cristo. Eu já ouvi pessoas assim. Ouvi uma música do passado, sem Cristo, e disse assim, meu Deus, como nessa época era bom. Era bom mesmo, sem Cristo. Não, eu estou falando só daquele momento. Meu filho, sem Cristo, tudo é ruim. Então, se isso lhe faz trazer essas memórias do passado que lhe trazem mal, também pode ser pecado. E por último, quando eu ouço muito mais esse tipo de música, revelando qual é a minha prioridade, aí é que eu vou voltar para a questão do fone de ouvido no celular. Irmãos, hoje, eu digo com muita tristeza,
que se eu for perguntar a muitos jovens, quantas músicas evangélicas de louvor a Deus, eles conhecem a letra completa, do início ao fim. Eu posso arriscar dizer que nem 10% dos jovens conhecem 1, 2, 3 músicas completas, a letra, sem errar. Mas se eu perguntar se eles conhecem as letras de músicas seculares, a playlist vai até o universo. E aí, eu faço a pergunta: qual é a sua prioridade? Muito me admira, irmãos, um jovem, uma jovem, ou mesmo um adulto, tem um celular, e nas faixas mais tocadas do seu celular, tem tudo, menos uma música que glorifica diretamente a Deus. Eu acho muito estranho. Se o louvor a Deus não faz parte da sua vida cotidiana, alguma coisa está errada. Por quê? Porque se todo louvor, no sentido de glorificação, pertence a Deus, e uma parte da sua vida, ou a maior parte da sua vida musical, não está alinhada com essa glorificação a Deus, alguma coisa você precisa rever na sua vida. Eu me lembro quando eu era descrente, eu e minha irmã, Eneida, que alguns aqui, poucos conhecem ela. Na minha época eu me converti primeiro aqui nessa igreja, congreguei aqui nessa igreja, e um ano depois que eu me converti, eu chamei ela para vir para a igreja, ela veio aqui e se converteu. Eu e ela, nós éramos fanáticos, idólatras da banda chamada Legião Urbana. Os mais novos aqui nem sabem o que é, né? Porque era do passado, né? Já acabou essa banda. Mas éramos fanáticos. Essa banda tinha uma banda de rock nacional. Ela tinha uma música chamada Faroeste Caboclo, que é uma música de mais de 10 minutos de duração, e não repetia nada na música, era uma letra gigante do início ao fim. Eu sabia e ela sabíamos essa letra completamente do início ao fim. Tem crentes hoje que, se perguntar, ele sabe a letra todinha de Faroeste Caboclo. Mas se perguntar o Salmo 23 completo, ele não sabe decorado. Onde está a prioridade? Essa é a reflexão que eu quero que a gente faça. Por quê? Porque o Salmo 150 que nós lemos diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no firmamento, obra do seu poder. Se a gente não está alinhado com isso, o que seria de nós? O que seria de nós?